Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte a dados do IBGE dando um crescimento ao PIB brasileiro de 0,4%, 0,1% nos meses de julho, junho e maio, junho e julho, ou seja, no segundo trimestre de 2019. A notícia é boa, porque anima, né, a economia brasileira, que estava estacionada, correndo um risco de recessão técnica. 2 meses seguidos. No mês passado houve abaixo de zero, hoje já está um pouquinho acima. E tem que ser festejado porque na maioria dos países do mundo, a maioria dos países do mundo não está tendo nenhum crescimento. Aqueles que não estão abaixo de zero estão estacionados no zero. Estão empatados. A exceção da China, né? Está lá com seu 6%, 6,2%, Estados Unidos, a Colômbia, né? Os outros, inclusive os países europeus, estão com enorme dificuldade. Eu não diria uma crise internacional, mas que pode se encaminhar para isso, não com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, a gente que tem tido uma preocupação em criticar o governo do Bolsonaro, pode ser atribuído esse ponto, nesse crescimento da economia, às ações do governo, que até agora a gente tinha apenas preocupação, mas tem ação. Falar em ação, o governo do Bolsonaro, com o objetivo de retomar desfazer aí ou baixar o fogo aí da fritura do Moro, resolveu ontem eleger algumas cidades do Brasil, e parece que 5 municípios brasileiros, um em cada região geográfica, para operações piloto contra o crime, né? São tidas como cidades mais violentas e que receberão essa atenção especial do governo federal através de seus órgãos de segurança, e aí entra o Ministério do Moro, para tentar, né, elevar esses municípios à normalidade em matéria de segurança pública. Aqui do Centro-Oeste foi escolhida a cidade de Goiânia. Agora, o mais estranho em tudo isso é que o governo, quer dizer, não existe uma cidade hoje mais violenta do que o Rio de Janeiro. Escolheu uma cidade pequenininha lá do Espírito Santo para representar a região sudeste.
deixando fora São Paulo, né? E sobretudo e principalmente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro o governo tem que entrar lá no Rio de Janeiro. Porque lá, o Rio de Janeiro é que está aí mandando para o resto do Brasil todos os modelos e formatos de violência, inclusive e principalmente as milícias. As milícias que começaram no Rio de Janeiro e são hoje esparramadas pelo Brasil inteiro. Nós temos milícia em Campo Grande, milícia em Dourados. Nas principais cidades brasileiras, capitais ou não, já existe ação bem visível e deletéria, criminosa das milícias. Milícias que começaram no Rio de Janeiro, que tomaram conta do Rio de Janeiro, esta é a verdade, com apoio político e apoiando políticos, está lá, ninguém mexe. O governo vai lá para um município, que eu nem sei que município que é lá no Espírito Santo, municípiozinho que com a guarda municipal já resolve o problema da violência, vai investir 4 milhões lá no município e não investe um tostão no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que tem o tráfico, né, que o governo federal e o governo estadual só se preocupam com o tráfico. Ainda bem, né, que tem essa preocupação. Não sei até que ponto, né, essa preocupação do governo, principalmente do governo estadual, tem significado no combate ao tráfico no Rio de Janeiro, mas pelo menos esse é o caminho, né? Porque milícia não... O maior drama da violência no Brasil hoje chama-se milícias. Milícias. Milícia está acima do PCC, do CVV, de tudo quanto é crime organizado, está a milícia. A milícia que lá no Rio de Janeiro tem apoio tácito do governo do Estado. Depois de 1º de janeiro, aumentou espetacular, extraordinariamente o número de milícias no Rio de Janeiro e áreas controladas pelas milícias no Rio de Janeiro. Caiu muito recentemente um prédio numa das áreas da milícia e até hoje não prenderam ninguém, não puniram ninguém. Me parece que a prefeitura foi lá e andou tomando algumas medidas fiscais de pouca importância, mas continua crescendo. Os milicianos continuam com força total na área de construção civil, em todas as áreas, e não vi nenhuma ação nem do governo federal e nem do governo estadual de combate, de confronto com as milícias. E esta de eleger uma cidade na região sudeste, no Espírito Santo, onde o crime pode ser controlado por uma guarda municipal, investir lá 4 milhões de reais e deixar o Rio de Janeiro fora, para mim, é jogar para a plateia. Jogar para a plateia. O governo não tem que ter preferência, não, no combate ao crime organizado. Não pode ter facções simpáticas. Crime é crime. Crime é crime. Tem que atacar todas as organizações. E não existe hoje organização mais perigosa, mais bem estruturada do que as milícias. Milícias que estão tomando conta, já tomaram conta da periferia do Rio de Janeiro. Toda a área suburbana hoje está sob o controle das milícias. Milícias que já tomaram conta de grande território da capital paulista. Milícias que atuam aqui em Campo Grande. Sim, que já atuam em Campo Grande.
e que não são molestadas. O governo fala em segurança, em combater o crime organizado, que tem um ministério que tem toda a carta branca para tratar, mas não. E daí, cadê? As milícias estão aumentando. As milícias estão atingindo estágio que daqui a pouco o governo não vai conseguir debelar a ação das milícias. Tem a de 88 para cá, quando foi promulgada a Constituição em vigor, hoje em vigor, criou-se inúmeros conselhos. Eu não sou contra conselho, acho que tem que ter os conselhos, tem que inserir a sociedade para participar das decisões, ou pelo menos das sugestões, né? Da consultoria, da orientação ao poder público. Isso faz parte da administração moderna. Queria os conselhos. A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou esta semana o Conselho de Usuários para fiscalizar serviços públicos. É um conselho amplo, né? Vai fiscalizar ônibus, fiscalizar tudo quanto é serviço público, transporte, coleta de lixo, segurança, tudo isso que já tem até os conselhos, né? Nós já temos o conselho de segurança, temos o conselho de transporte, temos conselho de tudo quanto é coisa aqui já. Aí a Câmara resolveu criar um grande conselho, conselhão. Como eu disse, não sou contra os conselhos. O conselho é democrático, tem que ter o conselho para... O PT criou o conselho demais para abrigar o pessoal dele. O pessoal na época que era governo e tal. Tinha conselho para tudo. E que tem aí o Bolsonaro tem tentado reduzir o número desses conselhos, reduzir os conselhos, né? Quer dizer, o número de vagas nos conselhos, reduzir o número de conselhos. Acho que é uma política boa. Agora tem que ter uma orientação, uma consolidação de leis dos conselhos. Uma orientação geral, vertical dos conselhos. O conselho deveria ter, no mínimo, uma eleição direta para cada um. Como tem para o sindicato, por exemplo, o sindicato elege a sua diretoria através de uma eleição. Só vai lá, faz uma eleição. Quando eu fui deputado federal, eu apresentei um projeto de lei para que as federações também tivessem eleição direta. É claro, não passou. Tudo tem que ter eleição direta, tal. Os conselhos também, como faz hoje o Conselho Tutelar. Os conselhos tutelares elegem os seus conselheiros através de uma eleição direta da comunidade da área geográfica que ele representa. Me parece que o Conselho Tutelar tem uma pequena prolabore, uma ajuda de custo e tal. O que pode ter, né? Sou contra que tenha. Até mesmo os outros conselhos, né? Poderiam ter. Agora, o que não se pode abrir mão é do tempo, né, de permanência do conselheiro. Ele pode ficar a vida inteira lá no conselho, desde que ele seja eleito. Desde que o nome dele seja referendado por quem ele vai representar. Como é eleito
o vereador, né? Por que vereador? Como é eleito o presidente e diretoria de associação de moradores? Elege. Nós temos aqui em Campo Grande vários conselhos, e um deles é o Conselho Municipal de Saúde, que os membros do Conselho Municipal são os mesmos, há 20, 30 anos estão lá, até aposentar como membros do Conselho Municipal de Saúde. E é um conselho que não contribui em nada para a melhoria da saúde pública da cidade. Aliás, pelo contrário, atrapalha, né? Esse conselho tem atrapalhado. Há um projeto de se instalar, e estou vendo outra coisa aqui no jornal, foi instalado aqui no governo do Olarte, que substituiu por uns meses, né, o Bernal, quando ele foi cassado pela Câmara Municipal. Ele criou, contra a vontade e a disposição do... Procurando aqui no Conselho Municipal de Saúde, ele criou o Hospital da Criança. Ele feitou, né? É claro, o Conselho Municipal de Saúde, naquela ocasião, não autorizava, e não depois terminou não tendo mais condições de fazê-lo, não autorizava por questões políticas. Não era partidário do Olarte, era mais ligado ao Bernal, tanto que o Bernal voltou e mandou fechar o hospital da criança. Mas funcionou um hospital da criança lá na Afonso Pena, no prédio do antigo Hospital Sírio-Libanês, que virou Hospital Eucadre e se mudou dali. Um prédio novo e tal, está instalado. E alugou aquela parte para o Olarte montar o Hospital da Criança. E ele montou. Por que tem que ter o Hospital da Criança em Campo Grande? Por que em Campo Grande? Por que tem o Hospital do Trauma e não pode ter o Hospital da Criança? Por que tem o Hospital do Câncer e não pode ter o Hospital da Criança? A desculpa do conselho é que a criança não é alta complexidade. Não. Câncer é alta complexidade. Trauma é alta complexidade, mas a criança não. Criança você trata com a cibalena. Então, não pode ter hospital da criança. É vetado em Campo Grande o hospital da criança. Eu gostaria de saber por quê, né? E por que o pessoal quer o hospital da criança em Campo Grande? Não é para contrariar o Conselho Municipal de Saúde, não é para funcionar. É a prática, né? Eu até acho que no lugar do hospital municipal que o prefeito está querendo criar, ele devia criar o hospital da criança. A criança é praticamente a metade da clientela da saúde pública. Ah, mas o conselho não deixa. Tem que sentar com o conselho. Por que tem que ter hospital? Porque a gente aqui não tem pediatras suficientes, médicos com especialidade em pediatria, suficiente para ter pelo menos um
de plantão de 24 horas, ou o tempo que ficar aberto o posto, em cada unidade de saúde. Não tem. Então o que acontece em Campo Grande? Se você tem plano de saúde, você leva o seu guri para o hospital que você quiser. Tem um plano. Não tem problema nenhum. Se você não tem plano de saúde, o que vai acontecer? Você vai se lascar. Primeiro que quem não tem um plano de saúde também não tem um carro. Uma coisa meio lógica, né? Não tem plano de saúde, também não tem um carro. Que ele possa colocar a criança dentro e levar para a unidade de saúde e sair procurando. Ah, tem médico aqui e tal. Geralmente os problemas com criança dão à noite, né? Tem médico aqui? Não, não tem. Tem médico aqui? Não tem. Vai pegar ônibus, né? A partir da meia-noite já é uma enorme dificuldade para você tomar um ônibus em Campo Grande. Geralmente os ônibus param. Hein? Aí precisa do hospital da criança. E é só por isso que se tivesse médico pediatra suficiente para ter pelo menos um de plantão permanente em cada unidade de saúde, não tinha problema nenhum. Você sabia que você ia para aquele posto, pegava uma carona do vizinho, pegava um ônibus, passasse lá perto e já chegava lá e sua criança ia ser atendida. O problema é que não tem. E não sou eu que estou falando isso, é a própria prefeitura que já chegou a essa conclusão. Tanto que chegou que já numa legislatura passada, a essa que está aí, na Câmara dos Vereadores, os vereadores Paulo Silf e Edil Albuquerque, apresentaram um projeto que terminou virando lei que morreu, né? Porque criando o Hospital da Criança. E a primeira justificativa para a criação do Hospital da Criança era exatamente a falta de especialistas em pediatria. Não tinha pediatras. Não tendo pediatra, a tendência era exatamente de juntar os pediatras disponíveis num só local e disponibilizar aquele local para as famílias levar suas crianças. É esse o objetivo do hospital infantil. Como poderia ter um hospital para idoso também, né? Embatendo aí. Para idoso, não tem boca para idoso não, tá? Idoso é só discurso, é só dificuldade. A tal de fila para idoso é uma... Eu, por exemplo, quando vou ao banco, mexer com o banco, eu não entro na fila do idoso. Eu entro na fila comum porque a fila do idoso demora muito mais do que a fila normal. O idoso tem dificuldade para digitar, esquece o documento, não ouve direito. É difícil ser idoso. Quem sabe o que é idoso, a dificuldade do idoso é quem é idoso. Esse sabe. Idoso é só discurso, né? Ah, tem que atender, não sei o quê. Ah, uma fila de preferência. Aquelas coisas assistencialistas, né? De ter dó do idoso. Tal. Mas o idoso, ele vai ao banco para tentar um consignado, tal de crédito consignado. Se tiver mais de 65 anos, é uma dificuldade.
E parece que apenas o Banco do Brasil, me parece, que abre o consignado para pessoas acima de 65 anos. Porque a maioria dos bancos, inclusive esses que ficam oferecendo oferta aí pela internet, não dá. São alguns direitos que o idoso não tem. Agora imagine fazer um hospital do idoso. É muita pretensão. Já não faz o hospital da criança, né, que é o fundamental. Para mim é muito mais importante do que do idoso, porque a criança está aí, tem uma vida toda pela frente. O idoso já passou pela vida toda. Então, vai fazer conselho, cria-se regras e critérios para que não tenha dono, né? Que de repente aí cria um dono, o conselho tem um dono. O conselho tem um dono. Dono do conselho, ou tem donos. Se atrelam a compromissos de ordem político-partidárias e terminam prejudicando a população para atender aqueles interesses menores. É para acabar. Falar aqui, ó, ainda hoje quero falar aqui desse ajuda internacional no combate às queimadas e ao desmatamento, ajuda internacional. Vou falar daqui a pouquinho. E quero contar, antes de chamar o tempo, eu quero agradecer as pessoas que estão ligadas nesse programa, no site da viamorena.com, no site da tvdob.com.br, no Facebook, no live da Facebook e também no YouTube. Você, para participar desse programa, mandar sua opinião, sua ideia, o que você quiser falar, você usa o espaço de texto, né, de postagens aí do Facebook, tá bom? Eu quero falar da ajuda internacional para a Amazônia, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida.
Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, quero agradecer aqui, ó, pessoal que está ligado aqui, quanta gente aqui, o Jorge Otubo, Ricardo Ximenes, Valdinéia Silva, Leomar Souza, Marcelo Escobar, meu amigo professor Osman Carlos de Matos, a Marilene Lima, Selmo Medeiros, que tem aqui uma observação sobre o comentário dos conselhos. Olá, Sérgio, a maioria desses conselheiros não dão conselho em nada. Isto é apenas cabide de emprego para pessoas desocupadas. Luiz Gomes Santos está assistindo, muito obrigado. Vanderlice Matos, muito obrigado. Lázaro Bonifácio da Silva, meu amigo Lázaro, assistindo o programa, muito obrigado a vocês todos pela audiência. E, por favor, compartilhe, né, para que a gente possa ampliar, chegar mais longe aí. Publiquei no meu Face, na minha página do Face hoje, um link para a matéria onde o Bolsonaro diz que dinheiro do G7 para a Amazônia é esmola. O único que até agora discordou da oferta de alguns milhões de reais do G7 foi o Bolsonaro, porque os governadores querem esse dinheiro, o presidente da Câmara dos Deputados, que é aliado do Bolsonaro, quer esse dinheiro, acha que tem que receber o dinheiro, trazer. O Brasil tem dificuldade. Então, pega o dinheiro e aplica sem condicionamento, é claro. Ninguém vai condicionar nada. A única condição que os governos impõem é exatamente aquilo que o governo brasileiro tem um compromisso hoje, né, de preservar, de levar para a Amazônia um desenvolvimento sustentado. Então, essa resistência do Bolsonaro, por causa de uma pinimba com o presidente da França, o Macron, termina prejudicando, né, a política de solidariedade que se tenta fazer para proteger a Amazônia. Então, não tem nada de internacionalização. Eu acho que o que tem que internacionalizar na Amazônia é exatamente o interesse do mundo inteiro pela Amazônia, para manter preservada a Amazônia. Não significa que manter preservada a Amazônia não vai desenvolver. São 20 milhões, né? Falaram 20 milhões de habitantes na Amazônia que tem que sobreviver. Agora tem que sobreviver o fazendeiro, tem que sobreviver o castanheiro, tem que sobreviver os índios, porque todos eles fazem parte dessa estatística. Todo mundo tem que sobreviver. Agora o presidente sentou em cima, não. Vou receber dinheiro porque não quero assumir compromisso com reserva indígena, não quero assumir compromisso com parque florestal, não quero assumir compromisso com... Não quero assumir compromisso com nada. Aliás, na reunião dos governadores, ele terminou fazendo um elogio ao novo Código Florestal e um elogio ao relator do Código Florestal, que era do PCdoB. Era do PCdoB, eu era deputado do PCdoB. Dirigiu-se na reunião dos governadores ao governador do Maranhão para lembrar isso a ele. E elogiou o Código Florestal, claro. Ele elogiou até porque também votou a favor. O Código Florestal já flexibilizou muito, né, a ação predatória, reduziu a área de preservação permanente, criou uma série criou anistias, né, para pessoal que tenha cometido crime ecológico.
Agora ficou me parecendo muito essa decisão do Bolsonaro e não da, da União Europeia, com aquela atitude do Maduro. Lembra do Maduro? É, o Maduro, na crise, né, maior crise financeira, econômica e política da Venezuela, quando o Guindó estava tentando tomar o poder dele, recusou ajuda americana, ajuda brasileira, todo tipo de ajuda que países que estavam apoiando o Guindó, ele recusou. Os caminhões foram até Roraima, né, para entrar e fecharam. Não, aqui não entra. Não queremos ajuda. Nem se compara, é claro, não dá para comparar, as razões do Maduro com as razões do Bolsonaro. O Maduro não teria intervenção, porque o que ia acontecer ali, levar os caminhões entrar na Venezuela e encontrar o Guaidó, que estava fazendo um comício contra o governo e tal, usar aquela ajuda humanitária como a pólvora, né, para o incêndio e tal, político, aí o Maduro recuou, né? Espera aí. Agora o Bolsonaro está tomando uma atitude muito mais radical. Porque quem está mandando o dinheiro são países amigos. São aliados do Brasil. São países que o Brasil vai, daqui a pouco, integrar através de um convênio, de um acordo da União Europeia com o Mercosul. Então não justifica não receber. Não receber. Se o país estivesse bamburrando de dinheiro, tudo bem. Aí não vai receber, vai pedir dinheiro para os americanos. Já embarcou o filho, né? O filho e o ministro da Terra Plana, da Ministério das Relações Exteriores, já foram para os Estados Unidos para encontrar com o Trump, para pedir apoio. Quer dizer, vamos fazer uma média lá, né? Pedir. Quer dizer, não aceita a oferta e vai fazer o pedido, vai levar o chapéu na mão para pedir para o Trump. O Trump já devia ter, né, disponibilizado recursos suficientes para subsidiar toda essa tarefa, essa força-tarefa do governo em impedir os incêndios e tal. Não devia ter feito isso. Por que não fez? Para mostrar a superioridade americana. A última palavra é do Trump. Vai lá e pede para o Trump. Quer dizer, colocando o Brasil numa condição de submissa, né, ao governo americano, condição que ele não quis colocar para a França, para os países europeus. A Inglaterra vai mandar, me parece, 50 milhões de libras, coisa assim. É claro, quem vai mandar o dinheiro tem algum interesse, não tem almoço de graça. Vai mandar porque tem algum interesse. O interesse americano, naturalmente, é um interesse só do ponto de vista político. Agora, o americano não tem muito interesse em ajudar, não. Vai ajudar para fazer uma média, né? Porque se quisesse ajudar, teria impedido que as empresas do couro americano, americanas, suspendessem a comercialização do couro brasileiro. E eu publiquei ontem aqui no
no Facebook, essa proibição, atribuía a suspensão à crise das queimadas, e é claro, muita gente não concordou, porque a alegação é de que isso já vinha sendo debatido, discutido, desde 2017. Agora, muita coincidência, né? De 2017 para cá, o pessoal está discutindo isso aí. E exatamente quando surge a crise, aí resolve suspender. Interessante essa coincidência, né? Grande coincidência. Deixar para suspender exatamente quando está na crise. E eu estou vendo aqui que a maior parte do couro que o Brasil exporta vem lá da região amazônica. É Rio Grande do Sul, que é o maior exportador, e Rio Grande do Sul compra também da Amazônia para vender, que tem certificação e tal. Não estou torcendo aqui para a história do couro, o Brasil deixar, para os países de fora deixar de comprar do Brasil por causa da Amazônia. Agora é preciso que haja pressão internacional e que haja pressão nacional para que não se precipite ações de desenvolvimento equivocadas na Amazônia. Eu tenho o maior medo, o maior receio de que o governo não tenha capacidade técnica de um projeto de desenvolvimento para a Amazônia. Desenvolvimento sustentado. Para as áreas já ocupadas, né, já desmatadas, para os garimpos domésticos, né, manuais. Não pode haver coisa mais predatória do que o tal de garimpo. Para os índios, nós temos as maiores reservas indígenas do Brasil, estão lá na Amazônia. Temos lá em Roraima uma Yanomami, que dá quase a metade do território do estado de Roraima. Não vai ampliar? Eu até concordo com o Bolsonaro que não precisa ampliar. Agora, retomar, aí é complicado. Conceder áreas indígenas para exploração de subsolo é complicado. Vai ter, pode até fazer. Me parece que até já tem algumas empresas trabalhando lá. Com convênios secretos, né? Vê que o presidente denunciou isso. Vai fazer qualquer tipo de exploração consentida em terra indígena, tem que chamar o índio. Tem que combinar com o índio. Por que que o Bolsonaro está cheio de razão com essa interferência do G7 na Amazônia? A principal razão apontada por ele é que ele não foi convocado para discutir a Amazônia, no lugar onde estava discutindo a Amazônia. Agora eles vão discutir a Amazônia em Letícia, na Colômbia, e não convidaram a Venezuela.
Venezuela que é amazônica, aliás, a Venezuela é praticamente toda dentro do território amazônico. É muito mais amazonense do que o Brasil. O Brasil tem lá metade do país, né, que é amazônico. Mas a Venezuela parece que tem 100% de Amazônia, como tem a Guiana Francesa, 100% de Amazonas. Se você fazer uma reunião para tratar da Amazônia, ele não vai convidar um país amazônico. Então não é para tratar de Amazônia. Então se você vai mexer em terra indígena, você vai ter que chamar o índio. Ó, companheiro, vamos mexer. Agora, vamos negociar. Vamos negociar isso aí. Como é que fica? Quanto é que vocês querem? O que é preciso fazer para não prejudicar a cultura, a qualidade de vida do índio? Não tem? O cara vai entrar na tua casa, vai querer, sem ordem judicial, tem que ter. Tem que ter. Não pode deixar de ter. O governo não pode, no meu entender, e essa aí é quase que unanimidade nacional, inclusive entre os bolsonaristas, o governo não pode recusar dinheiro, não. A esmola, entenda como quiser, mas vai atender necessidades. Você só não recebe se você tiver com outras intenções. Se a intenção não é aquela para a qual a ajuda está sendo atribuída, aí tudo bem. Como aconteceu com o Fundo Amazônia. Um absurdo você abrir mão do Fundo Amazônia. Dinheiro que vinha de fora. Abrir mão para ter liberdade, entre aspas, de adotar novas políticas na Amazônia. Agora, que novas políticas são essas? O que os estados europeus querem é que o Brasil faça uma preservação moderna. Não é impedir que se desenvolva. Nós temos o exemplo lá na Alemanha da Floresta Negra, que muitos falam, não acabou a Floresta Negra, a Floresta Negra continua do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Só que economicamente é aproveitável. Como área de criação de gado, de pecuária, mas principalmente como área turística. É o que nós queremos aqui para a nossa Amazônia, é o que nós queremos aqui para o nosso Pantanal, é o que nós queremos aqui para Bonito, só isso. Mas o fazendeiro não pode plantar lá em Bonito? É claro que pode. Claro que pode plantar. Pode cuidar da terra? Claro que pode. Não só pode, como deve. Agora ele tem que fazer lá um desenvolvimento sustentável. Paulo Henrique de Oliveira, PH. Rapaz, você está sem criatividade, só fala nisso, Amazônia. A economia está tudo bem, Campo Grande e Mato Grosso do Sul está tudo bem, nossa educação e segurança está tudo bem? Tá. Ô, PH, você ligou o rádio agora, desse assunto que você falou aí, já falei todos hoje aqui no programa, tá? Segurança, economia. Estou falando aqui desde as 11h30 da manhã, você agora que você ligou, que eu estou falando da Amazônia, eu falo de tudo. Eu falei de saúde, já falei de
economia, segurança. Estou falando da Amazônia, porque a Amazônia é realmente o assunto da semana, todo mundo fala. Qualquer jornal que você abrir na televisão, qualquer site que você acessar na internet, a primeira notícia é da Amazônia. Ou não é? Está faltando. Não tem que ter criatividade nenhuma para falar, não. Tem que. Notícia você não cria, a notícia acontece. O fato, ele acontece. Ninguém está aí para criar fato. Quem cria fato é o humorista. Muito bem, vamos ver. Mais alguma coisa aí? Mais alguém não, né? Todo mundo já foi almoçar. Então vamos nós também, né? Um fim de semana tranquilo, muito bom para todo mundo e até o próximo programa. Muito obrigado mesmo por sua atenção e tchau, Pica-Pau.